Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca o sumário em um documento de texto pelo Google Documentos. Então, é uma operação bem simples, desde que a gente já tenha feito a formatação do nosso texto utilizando títulos, utilizando os títulos dos estilos, né, como a gente viu nos vídeos anteriores. Então aqui eu tenho o exemplo que a gente utilizou em aula com apenas uma capa de trabalho e alguns títulos que estão marcados como tipo título 1, tipo título 2 e assim por diante. Se a gente for ver todos esses tópicos aqui, tópico 1, 2, 3, pergunta, tópico 5, todos eles são título 2. Eu vou colocar um que vou chamar um aqui de questão da prova, esse aqui vai ser título 3, só para a gente ter mais um caso diferente. Não importa o estilo de formatação que ele tenha, se é negrito, se é itálico, se é sublinhado, o que for, desde que os estilos, título 1, 2 e 3, estejam aplicados. Quando eu quero criar o sumário, eu vou na página destacada para o sumário, deixa eu apagar esse anterior aqui, posso escrever o título, a palavra sumário, isoladamente, e depois eu vou selecionar em qual linha eu vou criar esse sumário, vou no menu inserir, e eu tenho lá embaixo a opção sumário. Aqui eu tenho duas opções. A primeira delas é a mais comum, como a gente vê em livros, por exemplo, onde eu tenho os títulos no lado esquerdo e os números de página, onde cada um daqueles títulos começa, que é importante. E a segunda opção eu tenho como links. Então, se tu for mandar esse trabalho apenas pela internet, mesmo que tu vá gerar um arquivo PDF, tu pode mandar ele como link, que fica mais óbvio que clicando ali ele vai pular para a seção adequada. Se eu for imprimir esse trabalho, ou mesmo se eu for mandar também vai funcionar, mas se a ideia é mais ou menos imprimir ou ter ele semelhante a um livro, eu vou utilizar a primeira opção, que é o sumário com números de página. Então, ele vai colocar os títulos exatamente como eles estão lá no texto, e os títulos que a gente aplicou, os estilos título 1, 2 e 3. Aqui, onde eu apliquei o estilo título puro, que é o título do documento, ele não entra nessa listagem. Então, eu posso utilizar as palavras, por exemplo, sumário e coisas que vêm antes do sumário que eu não quero que entre nessa lista, eu posso aplicar aquele estilo título, como está aplicado aqui no sumário. Ele não vai entrar na lista do sumário. Somente título 1, 2 e 3. E ele já separa o que é aplicado título 1, fica no primeiro nível, título 2 num segundo nível, título 3 num terceiro nível. Ele marca também qual é a página inicial de cada um desses elementos. Então, se eu for aqui no tópico 3, ele está na página 5, no top 3. Se eu for no tópico 2, ele está na página 7. Isso significa que o meu tópico 3, eu vou navegar para ele aqui, começa na página 5 do meu documento, continua na página 6 e termina ou na página 6 ou no início da página 7, porque ali começa o tópicos 2. Então, na hora de fazer o sumário, a gente sempre coloca o número da página inicial daquela seção do meu documento. Vocês podem notar que aqui eu não editei mais nada. Eu só fiz o inserir sumário e ele colocou para mim os textos como estão lá embaixo, durante o documento, e o número de página. Eu não consigo, na verdade, botar os pontinhos aqui, ele não vai ficar certo. Se eu tentar editar, ele até vai inserir, mas a formatação pode não ficar muito legal. Tá? Eu recomendo não tentar fazer isso aqui. Se eu quiser fazer manualmente esse sumário, eu posso, mas eu também sugiro não utilizar os pontinhos. No caso do Google Documentos, ele não tem um recurso chamado tabulação, que é o que permite pular para áreas diferentes, para pontos diferentes de um mesmo parágrafo, pontos exatos. Então, eu quero ir exatamente para o centímetro 14, exatamente para o centímetro 16, eu faço isso com tabulação. O Google Documentos não tem essa ferramenta. Então, por isso que ele não completa com a ferramenta dos pontinhos. Eu tenho outras estratégias que eu poderia utilizar para fazer a separação dos títulos e página, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes aqui, porque ele faz isso automaticamente. Uma outra vantagem de utilizar esse sumário automático é se eu perceber que eu escrevi alguma coisa errada, por exemplo,
Ah, eu vi que top 3 não está em maiúsculo e não tem um espaço separando. Eu vou lá, altero. Quando eu voltar no meu sumário, ele ainda está com o valor antigo, né? Mas se eu clicar nele e mandar atualizar por esse símbolo aqui, ele já corrige o tópico 3. A mesma coisa para os números de página. Se eu já criei o sumário e eu continuei editando o texto do meu documento, eu venho no sumário depois de terminar, clico em atualizar e ele corrige os números de página. Então, é um recurso muito útil para eu não ter que ficar me preocupando em qual é o número de página que eu vou colocar cada uma dessas coisas, ou me lembrar depois que eu alterei uma coisa que pode alterar uma página lá no final do documento. Um documento de 10 páginas não é tão drástico assim, mas num relatório de estágio que vai ter 30 páginas, por exemplo, vai ser bem complicado. Como bônus, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso tanto no Writer, utilizando o sumário automático, como a gente viu na aula síncrona, como vou mostrar como é que a gente faz utilizando o tal do recurso de tabulação que eu falei anteriormente. Então, aqui no Writer, eu tenho também um documento com capa, folha de rosto, sumário e mais algumas páginas só com títulos. E aqui funciona a mesma regra. O que for estilo título 1, título 2 e título 3, ele vai colocar direto no meu sumário, sem ter que fazer nenhuma formatação extra. Vocês podem perceber que ele está cinza aqui. Na hora da impressão ele não fica cinza, mas ele já colocou, vamos aproximar, já colocou aquelas bolinhas, como é mais comum a gente ver nos livros, e também gera os links. Só que o link aqui eu seguro o Ctrl e clico para navegar. Esse sumário foi gerado automaticamente, eu só escrevi manualmente a palavra sumário. Eu quero remover o sumário. Para colocar esse sumário, o que eu fiz? Primeiro, apliquei os estilos nos locais corretos e depois vim inserir sumário índice ou bibliografia. Por padrão, ele vai vir com a palavra índice escrita, mas vai ser do tipo sumário. Então, se eu só der OK, deixa eu tirar o protegido aqui, se eu só der OK, ele vai colocar um sumário com todos os títulos, com o número inicial da página, com a indentação de acordo com o nível que foi colocado, título 1, 2 ou 3, e vai até título 10 aqui, se eu não me engano, no Word também, e com a palavra índice lá em cima. Eu desmarquei aquela caixinha de protegido para que eu possa apagar essa palavra índice aqui. Se eu quiser, eu posso mudar o texto de cada uma das coisas que eu tenho aqui também. Então, vou escrever em maiúsculo. Mas vocês podem notar que ele manteve exatamente o que estava lá no meu texto, né? Com o número inicial da página e com o texto exato que tinha ali. Se eu fiz alguma alteração depois, ou aqui que nem eu alterei manualmente, para corrigir esse sumário, não adianta eu clicar que não vem, clicar uma vez com o esquerdo, que não tem o símbolo de atualizar. Eu preciso clicar com o botão direito na área do sumário e eu tenho atualizar índice. Aí ele corrige para mim. Só que ele devolve aquela palavra índice que eu não queria, né? Então, na edição do índice ou na hora de inserir ele, a gente pode omitir essa palavra, deletando simplesmente, ou se eu quiser que apareça sumário, eu escrevo sumário. Só que ele fica no formato do formato padrão dele, né, que é o sumário aqui no lado esquerdo. Eu não utilizo normalmente, porque eu gosto de escrever manualmente a palavra sumário para que fique no formato que eu quero. Senão eu posso editar o formato aqui. Eu escolho o estilo que vai ser aplicado, sobreponho ele aqui no título do sumário e quando eu gerar aquele sumário, ele vai ter a palavra no formato. Então, ele estava, se eu não me engano, no formato título. Não, não é o formato título, eu acho que não está em nenhum formato específico. Mas eu posso criar um estilo, aplicar o estilo aqui no título ou para o nível 1, nível 2, nível 3, é assim que ele faz a indentação, por exemplo. E isso vai ser aplicado na hora que eu gerar ou atualizar esse sumário aqui. Mesma coisa vale, se eu mudei o texto, se eu mudei a quantidade de texto, né, a quantidade de páginas, com o botão direito,
eu posso atualizar o índice, que ele corrige os valores ali. Por enquanto era isso aí. No próximo vídeo eu mostro para vocês como é que a gente trabalha com a questão da numeração de páginas. Até!